A graça e a paz do Senhor, queridas mulheres IBS. Amém? Eita, amém? Amém, com alegria de estar aqui mais uma terça, reunidas para adorarmos ao Senhor, para trazermos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Isso é sempre bênção, não é? Esse privilégio de sairmos de casa e chegarmos até aqui. Sejam muito bem-vindas também vocês que estão nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube da Igreja Batista Setúbal. Quem está nos visitando pelo canal a primeira vez, Deus te abençoe. O nosso desejo é que esse culto seja uma bênção na sua vida, no seu lar, onde quer que você esteja. Vamos orar? Vamos ficar de pé, agradecer ao nosso Deus. Eu quero convidar a nossa querida Erli para ela fazer esta oração, já apresentando ao Senhor esta tarde, apresentando as nossas vidas. Deixe a sua mente, o seu coração totalmente ligado ao Senhor, para que Ele possa falar conosco. Amém? Amém. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, por todos os livramentos. Queremos te pedir por essa tarde, Pai, que o Senhor realmente use o nosso pastor para que ele possa falar aos nossos corações, Senhor. Acalma os corações que estão apreensivos, Senhor, preocupados, e coloca um refrigério na alma dessas pessoas, Pai. Sei com aquelas que não puderam vir, Senhor Jesus, fica com elas aonde elas estiverem. Nos usa, Senhor, e fala aos nossos corações, mais uma vez eu te peço, para que possamos sair daqui renovadas. Te peço e te entrego a vida do pastor para que ele possa ser usado por ti nessa tarde. Obrigada mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar para abrir a palavra de Deus. Vamos fazer a nossa leitura bíblica. Se encontra no livro de Mateus, o capítulo 24. Mateus 24, vamos ler 42 a 44. Vamos ver o que o Senhor já tem desde já para falar conosco, através da sua palavra. Amém? Vamos ler? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Por isso, algumas versões dizem, estai atentos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Amém? Será que nós estamos preparadas para que o noivo venha buscar a sua igreja? Às vezes a gente até pensa assim, meu Deus, como isso tem deixado de ser falado, não é? Nas igrejas. E às vezes a gente está vivendo como se o Senhor... vai demorar tanto. Ou talvez até a gente esqueça que um dia o Senhor irá voltar para nos buscar. Precisamos estar preparados, espiritualmente atentos à vontade do Senhor. Hoje eu postei lá no grupo das mulheres sobre isso. É tempo de arrumar a nossa casa, nosso coração, a nossa vida. Ver se há em nós algum caminho mau, não é? Para que a gente possa organizar e estar atentos como noivas do Senhor, para que a hora que o Senhor voltar, nosso nome esteja lá escrito. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Eu queria que você abrisse o Cantor Cristão, o número 112. Quem tiver celular, conseguir abrir. 112. Conseguiram? Esse louvor é bem fácil e a gente vai acompanhar.
Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Louva ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim, entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo, vencendo vem Jesus. Mais uma vez. Vencendo vem Jesus. Oh, glória a Deus, o nosso Rei já venceu. Ele venceu a morte por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor, vamos continuar louvando.
Eu acho que esse o pastor lembra. Deve ser da época do pai dele. Também fala sobre a volta de Jesus. Nós precisamos estar preparados, porque o nosso rei está voltando. Os sinais estão aí, não é? Muito claros. Então não vamos dormir nem cochilar. O mercado está deserto, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os cefeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última trombeta, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia. Os vagões de trens vazios passam ruas, quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Surge a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. Louve ao Senhor. Aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia. O Senhor vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar a mim, a você e os nossos. Por isso que nós somos instrumentos de Deus aqui na terra, para que através de nós toda a nossa casa venha conhecer ao Senhor. Este é o propósito que nós viemos a este mundo. Não podemos mais nos calar. Nós não temos mais o direito de não testemunhar o Senhor em nós, através das nossas palavras, através das nossas ações. O Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Muitas vezes nós somos tão covardes espiritualmente. Sentamos junto de alguém, encontramos com alguém na rua, amigos de infância, e nós nos calamos.
nós não falamos da palavra do Senhor, nós não testemunhamos dentro do nosso lar, nós não brilhamos a luz do Espírito Santo. O Senhor tem cobrado de nós. Este é o tempo, pois o Senhor está voltando e depende de nós fazermos a nossa parte aqui na terra. Amém? Você pode sentar e nós vamos nesse momento fazer uma oração de intercessão. Nós vamos apresentar ao Senhor os ministérios aqui desta igreja. Nós vamos apresentar ao Senhor o nosso pastor Paulo e família. Vamos apresentar as famílias da igreja, os relacionamentos, os casamentos, os nossos filhos. Nós também vamos apresentar ao Senhor os enfermos, não só daqui, mas de todo o mundo. Essa pandemia que ainda estamos enfrentando. Vamos também apresentar as famílias que estão em luto, né, com os corações doendo da saudade, da tristeza, da perca do seu ente querido. Então, vamos fazer um clamor agora neste momento por essas vidas, para que o Senhor esteja derramando o bálsamo do Espírito Santo. Eu queria pedir para que irmã Carminha fizesse a primeira oração pelos departamentos aqui da igreja. E depois eu quero pedir para Bruno, para que ele possa apresentar os enfermos e as famílias que estão enlutadas. Nosso Deus, nosso Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui para te louvar e te adorar. Graças nós te damos, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu quero te pedir, Senhor, pelos departamentos da igreja, o grupo das mulheres, o grupo do louvor, das professoras, tem mais? Dos jovens, dos homens, dos casais. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor. Abençoa aqueles que não estão podendo vir, Senhor. Talvez até estejam com esse vírus, Senhor. Ajuda, Senhor, cura, meu Deus, para que eles possam voltar à tua igreja. Aqueles que também são idosos, que não estão podendo vir para a igreja, Senhor. E realmente estão com muita saudade, porque eu convivo com as mulheres idosas da igreja e elas sonham com a hora de poder voltar para aqui, Senhor. Ajuda, Deus, para que possamos ficar todos unidos, porque nós sentimos realmente falta de estar aqui, Senhor. É aqui onde a gente recebe a tua graça, o teu carinho, a tua proteção, Senhor. Nós nos sentimos fortes, Senhor. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, continuando em tua presença, maravilhosa presença, nós estamos aqui, queremos clamar pelos enfermos da nossa igreja, pelos enfermos os nossos familiares, conhecidos, que estão acometidos de algum tipo de doença, Senhor. Doença física, uma doença talvez psicológica, emocional, ou estejam fracos espiritualmente. Colocamos cada vida perante o Senhor porque cremos no teu poder, cremos que o Senhor, com uma palavra só, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma, o Senhor restaura a história de um ser humano, Pai. Nós colocamos aqui e apresentamos, talvez conhecidos nossos, que pediu oração para a gente durante a semana, talvez alguém que esteja assistindo a transmissão desse culto e que está passando por um momento de enfermidade gravíssimo. Deus, nós clamamos a Ti, escuta a nossa oração, age ao nosso favor, para que Teu nome seja glorificado, para que Teu nome seja exaltado, através da cura, da restauração. Mas acima da cura física, Senhor, nós queremos clamar ao Senhor também, que o Senhor possa curar a alma de muitas pessoas que estão aflitas, com medo, com receio de voltar
à sua vida normal, ao cotidiano. Que o Senhor possa também entrar com salvação, porque não adianta curar a carne e essas pessoas não terem um encontro com o Senhor verdadeiro e terem a sua alma curada, a sua vida restaurada e a salvação garantida. Deus, em nome de Jesus, nos faz canal de bênção para outras pessoas, através de gestos, de ações, não apenas de palavra, que possamos demonstrar o Teu amor para essas pessoas, Senhor, que estão enfermos ou que estão passando por algum momento difícil, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do nosso pastor Paulo, a sua esposa, irmã Eli, a sua família inteira em Tuas mãos, Senhor. Nós pedimos que o Senhor a cada dia mais possa estar derramando sobre eles sabedoria, mansidão, discernimento espiritual, para continuar dirigindo o rebanho que é do Senhor. Que Ele possa nesse momento também, daqui a pouco, trazer uma palavra que venha do Senhor para nós, que seja rema, que seja edificante para nossas vidas, Pai. Nós Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça sobre nós, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar nesse momento nossa querida Lorena. Ela tem algo para falar para os nossos corações, um testemunho que Deus tem feito na vida dela. E vamos continuar ouvindo a voz do Senhor. Amém. Fica bom assim? Para não precisar tirar, porque eu tenho que tirar aqui atrás. Dá para escutar? Boa tarde. Para mim é muito difícil estar aqui na frente. Faz pouco tempo que eu estou aqui, né, na igreja, e Deus me falou no meu coração, acho que assim que eu entrei, eu até me comuniquei com Rose e com o Bruno, que eu queria falar assim, uma forma de dizer porque eu estou vindo aqui, estou vindo para cá, né? E aí Deus foi protelando isso, Deus vai tratando a gente de diversas formas, né? E aí eu passei por um processo esse mês. A quarentena, na verdade, acho que todo mundo está passando pelo seu processo, né? E aí esse mês foi um pouco mais profundo e que eu tive um entendimento porque eu sou muito a questão de palavras, assim, ter um entendimento em palavras, um significado para o que a gente está passando, né? Às vezes a gente procura isso. E Deus me deu um entendimento hoje, depois de mais de um ano, o motivo que eu vim para cá. E, claro, tudo coopera para o nosso bem, né? Como fala em Romanos. E aí, assim, a palavra que me veio, que eu até passei para a Rose, foi expulsão. E foi a palavra que eu tive esse entendimento semana passada. E a expulsão seria quando alguém é expulso de algum lugar, né? No dicionário fala dessa forma. E aí, procurando esse entendimento, porque não seria necessariamente essa palavra, eu não fui expulsa de nenhum lugar. E aí eu até anotei aqui que existem dois tipos de expulsão, no meu entendimento e na minha busca. O ser expulso de um lugar que estamos, né? E o não poder sair de onde queremos sair. Porque às vezes você está num lugar, seja trabalho, seja família, num ambiente familiar, seja na igreja, e você quer sair, mas Deus não deixa. E por obediência você tem que ficar, né? É melhor obedecer do que sacrificar. E aí eu queria focar no primeiro, que foi o que aconteceu comigo para eu chegar aqui, que foi ser expulso de um lugar onde estamos. E na verdade, Deus faz coisas melhores que a gente nem sabe, né? E às vezes não entende. Ele só vai mostrar isso se mostrar depois, né? E aí, o que aconteceu comigo é que eu cresci num lar cristão, né, na igreja, mas não tive muito a questão de participar de ministérios. Eu ia para a igreja dia de domingo, cultuava domingo e somente. Né, cresci dessa forma. Escola dominical, quando era criança, tudo mais. Mas, quando eu me mudei, porque eu era da Zona Norte, quando eu me mudei para a Zona Sul há 6 anos atrás, eu preferi continuar
na mesma igreja, né? Na mesma linha, que tem várias igrejas espalhadas pelo Brasil todo, a mesma que eu frequentava. E aí, continuei e vim para uma aqui em Setúbal. Continuei nela, cresci muito, porque aí eu decidi comigo que eu estava não só mudando de igreja, que eu queria mudar de vida. E aí eu engajei em ministérios, eu fui mais a fundo, fui à frente e aprendi muito, cresci muito espiritualmente. E Deus coloca às vezes situações que às vezes a gente não entende para nos fazer crescer. Só que para nos fazer crescer, a gente precisa primeiro nos diminuir, depois ser ensináveis, né? Tirar o nosso orgulho e sermos mais ensináveis, e depois abrir mais espaço para Ele nos ensinar, né? E aí, por um tempo eu resisti muito, porque a gente não entende. Eu vou falar aqui resumido porque eu acho que a maioria das pessoas levam isso como motivo para sair da igreja, mas não é. Quando você tem uma intriga com algum irmão dentro da igreja, isso acontece em todas as igrejas, né? E isso não é o motivo para ninguém estar saindo de igreja, porque você vai arrumar uma intriga com outro irmão lá na outra igreja do mesmo jeito, então você tem que se enxergar onde foi que você errou ali, e se você não errou, perdoar, né? E aí o que aconteceu comigo foi uma coisa que até busquei também na palavra, e só fala em Tessalonicenses, eu não lembro agora qual é o capítulo, que se chama defraudação emocional. E ela acontece de várias formas, né? E eu sofri isso dentro da igreja, já sofria isso antes de entrar na igreja, e eu não sabia, porque eu não sabia o nome. E aí, que isso também faz parte de outro meu testemunho, muito mais além, mas o que eu quero falar é o motivo que eu vim para cá. Achei que não ia mais sofrer isso e sofri na igreja. E aí Deus, às vezes, quando a gente faz provas na escola, faculdade, às vezes a gente vai para a final porque a gente tirou uma nota baixa, né? E quando a gente não passa nas provas que Deus faz, Ele manda a mesma de novo. E com isso eu aprendi que Ele vai mandar até eu aprender. Assim é em tudo na nossa vida. E aí foi o que aconteceu comigo. Ele mandou na igreja. E a gente faz, puxa Deus, aqui? Né? Nunca imaginei. E aí foi o que aconteceu comigo. E aí por muito tempo eu disse, eu não vou sair da igreja por esse motivo, porque não é por esse motivo que a gente sai de uma igreja e tal. E fiquei resistindo ali. Passei um ano, tinha dias que eu nem aguentava ir para o culto, tinha dias que eu só fazia chorar no culto. E aí com atendimento e acompanhamento pastoral, eu comecei a sair de alguns ministérios, porque eu ficava à frente de alguns ministérios, juventude, infantil, enfim, ajudava as mulheres em uma série de coisas. E aí, porque a igreja também é pequena como aqui. E aí, eu saí de tudo por um tempo, né? Achei que ia voltar, mas aí Deus foi tão lindo que eu disse, meu Deus, o Senhor precisa falar comigo que eu preciso sair, porque eu não vou sair pela minha vontade. E aí, com acompanhamento pastoral, a minha líder lá no momento, porque todo esse contratempo a gente também teve mudança de líder. Então foi bem complicado. E aí, nessa minha nova líder, que já tem aquela questão de você conseguir uma confiança naquela pessoa porque entrou agora, né? Mas é uma pessoa maravilhosa. E meu acompanhamento com ela, Deus falou com ela e disse, Lorena, eu resisti por muito tempo, acho que por um mês, para não te falar isso, mas eu preciso falar, porque Deus está me incomodando demais. Se sinta à vontade, se você quiser ou não, se for direcionamento de Deus ou não, mas se você se sentir à vontade em sair da igreja e procurar outra, fique à vontade, porque Deus falou isso comigo, que você precisa ser tratada fora daqui. Continuando aqui, você não vai conseguir. E aí isso foi muito forte, porque, querendo ou não, a palavra seria expulsão, mas eu não fui expulsa porque eu estava pedindo isso. E Deus já responde a nossa oração, né? Não às vezes da forma que queremos, mas foi da forma que eu quis. Eu já estava pedindo isso. E aí, aí eu disse, meu Deus, e agora? Eu sempre cresci na mesma igreja, mesmo direcionamento. Não tenho nenhuma noção de onde procurar nada. Mas aí, antes de eu sair, Deus falava já no meu coração que se eu saísse de uma igreja, eu já me inclinava para uma igreja batista. E aí, eu não sabia. Eu nem sabia que essa igreja aqui existia. Eu moro aqui bem pertinho e nem sabia. E aí, eu fui procurando, eu disse, meu Deus, e agora? E aí, foi essa pastora que me falou dessa igreja. Ela disse, olha, eu disse, e aí, eu faço o quê?
E aí ela foi me dizendo algumas, eu disse, eu quero perto, porque eu estou sem carro agora, fica difícil, não sei o quê. Aí quando ela me falou dessa, eu disse, olha, bem pertinho de casa, então eu vou lá. E aí fui. A primeira que eu vim foi essa. E foi até num dia que Alexandre pregou sobre ansiedade. Sobre ansiedade não, sobre depressão. E eu já estava quase nesse caminho, porque eu já tinha procurado tratamento psicológico em 2 lugares, um pelo plano e outro fora. Na época que eu estava com condições trabalhando, eu paguei uma pessoa. E por vários processos, né? Não só esse. E aí, ela me falou daqui e eu disse, vou lá logo, vou lá pela primeira. Aí foi Alexandre no dia, falou sobre depressão. No outro dia eu fui para outra igreja e o pastor falou sobre a mesma palavra, depressão. E aí eu fui indo. Acho que eu só cheguei aí em 3 igrejas, mas quando eu vim aqui eu já senti, me senti em casa. Como eu fui lá, quando eu comecei lá, quando eu fui lá, me senti em casa. E aí eu disse, meu Deus, não quero nem comparar, porque é muito parecido com o que eu senti. Mas o Senhor vai confirmar. E aí me incomodou nas outras, eu não me senti à vontade. E aí voltei para cá e fiquei aqui, até hoje. Acho que a primeira vez que eu vim foi em setembro ou outubro do ano passado. E aí nisso é o motivo de eu estar aqui, né? E eu só queria deixar assim, uma coisa que nessa palavra de expulsão eu entendi, porque às vezes a gente tem um entendimento só do dicionário, do português, do que se fala, porque eu fui buscar e realmente ele só diz isso. Expulsão é quando você sai de algum lugar, você é expulso por alguma pessoa. E na verdade, fomos expulsos, eu, né, no caso, eu fui expulsa, pela vontade do Senhor. E às vezes a gente vê isso como uma coisa negativa, e eu buscando em várias coisas esse mês, ele me mostrou que a expulsão não é um castigo, mas é um ambiente de amadurecimento. Sabe aquela história que a gente tem da borboleta, que ela, antes de virar borboleta, ela precisa passar um tempo no casulo? Rose já falou sobre isso aqui. Esse tempo no casulo, às vezes, é uma expulsão que Deus dá de um lugar para onde a gente precisa estar. Ele nos atrai. Como fala o livro de Cantares, né? Várias vezes, ele nos atrai. E aí, eu parei para pensar nas histórias, e uma das que mais me toca na Bíblia é a história de José. E ligou uma coisa a outra, porque José sofreu várias expulsões, se você parar para perceber. Ele foi expulso primeiro da casa, pelos irmãos, e de vários outros lugares, né? Uma sequência. E ele sofreu os 2 tipos de expulsão, porque onde ele queria sair e não pôde, foi quando ele estava na prisão, por exemplo. Que ele demorou para sair porque, acho que o copeiro esqueceu dele, alguma coisa desse tipo. Não lembro agora. E é bem isso assim, sabe? Só que a história de José, todas as expulsões que ele sofreu, a gente olha como sofrimento. Mas a gente não consegue olhar, às vezes, com os olhos de Deus. Para os olhos de Deus, todas as expulsões que ele sofreu, levou para o que Deus queria para a vida dele. E aí, assim, nisso eu acredito que tudo que eu passei, de eu ter saído de lá e ter vindo para cá, tenho certeza que foi um propósito de Deus, que eu não estou vendo agora, mas que um dia Ele vai falar, Ele vai mostrar, né? Ele vai fazer, porque Ele é responsável por tudo em nossas vidas, né? E aí é isso. O versículo que eu anotei foi justamente de Romanos 8:28, que é que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? E que a gente possa confiar realmente, mesmo quando a gente esteja passando por um momento difícil, achando que não vai dar certo ou querendo desistir. Eu aprendi, na verdade não, estou aprendendo a tirar essa palavra de mim, né? Desistir. Desistir não existe, né? Desistir é para quem não crê em Deus. Às vezes a gente está para baixo, não são todos os dias que a gente está bem, e a gente sempre tem aquela vontade, mas a gente tem que se levantar nele, né? E eu posso dizer que nesse tempo, que eu passei acho que quase 2 anos nesse processo, de ficar lá sem vontade ou sem conseguir até chegar aqui, foi justamente esse momento que só Deus me levantou, só Deus pôde me sustentar e saber assim o que eu precisava, e fez da parte dele, né, que é o principal. A gente faz a nossa, que é obedecer e guiar, porque em momento nenhum eu pensei em desistir da caminhada com ele, pelo contrário. E eu acho que é isso. É isso, irmã. Amém.
Essa não estava na programação, mas Bruno, dá para tocar com a gente? Lorena falou uma palavrinha mágica, né? Não desistir. A gente só não desiste quando a gente acredita, quando a gente sabe em quem a gente crê. E as provas vêm muitas vezes para nos fazer parar. Mas vejam isso como uma oportunidade a cada dia de romper em fé. A nossa vida como cristão é rompendo a cada dia. Eu queria te convidar para ficar um pouquinho de pé. A gente já ficou um tempinho sentado. Vamos ouvir a palavra sentado, né? Vamos louvar o Senhor esse hino, rompendo em fé. E quando você estiver passando dias difíceis, lembre dessa palavra que Lorena falou agora à tarde, né? O Senhor está te amadurecendo. O bebê, quando vai sair do útero, não é? Que a mãe vai expulsar, para ele não é cômodo. Para a mamãe também dói. Mas depois vem uma nova vida. O Senhor tem uma nova história para cada um de nós. Guarde isso no seu coração. Não importa as circunstâncias. Você está sendo moldado e trabalhado pelo nosso Deus. Como não estava no repertório, peguei ele de surpresa, né? Mas vai sair. Vamos louvando e aí tu acompanha. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos do início. Cante com fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minha
Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Diga com força. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. É assim que a gente vai caminhando. A palavra está com o nosso pastor, que nos dá alegria de ministrar aos nossos corações nessa tarde. Amém? Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que bom, irmãs, reencontrar vocês nesse horário, neste momento. Pouco triste ainda, porque não podemos ter todas aqui, né? Algumas por causa da idade, outras realmente porque ainda não estão seguras para vir, ainda estão temerosas. Mas é natural que isso aconteça diante das circunstâncias e de tudo que a gente tem escutado aí nas mídias, não é? Então, vamos continuar orando a Deus para que o Senhor cure os enfermos da Covid e cure os que estão enfermos por causa do vírus, né? Ou do medo do vírus. Então, são duas formas que o vírus ataca, né? Ataca fisicamente e ataca emocionalmente as pessoas. Então, que Deus possa estar curando tantos que foram acometidos, foram infectados pelo vírus, quando foram infectados pelo medo do vírus. Não é isso? Mas Deus tem nos dado o privilégio e a oportunidade de estarmos voltando, estamos aí. Nossos cultos presenciais já estão sendo bem assistidos, né? E isso alegra o nosso coração. Minhas irmãs, eu tenho um tema aqui para falar para vocês, e esse tema nós encontramos ele no Salmo 72, no versículo 20. Salmo de número 72, e o versículo é o 20. Alguém pode ler para mim, por favor, esse grande versículo? Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela oportunidade de poder compartilhá-la através, Senhor, deste microfone aos presenciais e também, Senhor, através dos canais da internet, da igreja, aos irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento também via internet.
Muito obrigado, Pai, por poder compartilhar essa palavra. E pedimos, ó Deus Espírito Santo, abre nosso coração e a nossa mente para receber essa palavra, aplicá-la no coração e fazê-la frutificar. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém e amém. Qual seria o tema? Qual seria o assunto que a gente ia tratar aqui? Seria Davi? Seria fim? Seria oração? O que seria? Do que trataríamos aqui? O versículo diz que findam aqui as orações de Davi, rei Davi, filho de Jessé. Meus irmãos, Davi foi, durante toda a sua vida, um homem de oração. Você vai encontrar Davi várias vezes orando a Deus. Quando ele não ora, ele quebra a cara. Ele literalmente se dá mal quando ele não ora. Mas na maioria das vezes, nós encontramos Davi buscando ao Senhor. E em especial, em suas orações, Davi, ele coloca-se diante de Deus em humildade, em reconhecimento de culpa, pedindo perdão e buscando a misericórdia do Senhor. Isso nós encontramos nas orações de Davi. Mas o texto diz que acabaram-se as orações de Davi. Por que acabaram-se as orações de Davi? Porque se findaram as orações de Davi. As orações de Davi se findam quando ele morre. Cessam as orações de Davi. Aqui já está falando, esse salmo já faz menção a seu filho, que estaria assumindo o trono após a sua morte. Então, as orações em Davi foram findadas, terminadas, deixaram de existir quando Davi morre. E nós? As nossas orações vão ter fim ou vão se encerrar quando nós morrermos? Ou elas podem ter um fim antes de nós morrermos? É disso que eu quero falar com vocês. Muitas vezes, por algumas razões, as nossas orações deixam de existir, perdem seu poder, perdem o efeito, não tem sentido nenhum as orações. E a gente poderia aqui até parafrasear esse versículo, dizendo que findam-se as orações do povo de Deus. Quando? E eu queria mencionar algumas coisas, talvez a gente não vai ter tempo de mencionar todas que eu coloquei aqui, mas a gente já pode compartilhar algumas delas, que podem nos trazer luz, que podem nos trazer entendimento, que podem nos trazer sabedoria para como vivermos, experimentarmos a nossa vida de oração. Então, quando é que as nossas orações chegam ao fim? Aí eu já queria levar vocês para um versículo que encontra-se, alguns versículos, encontra-se no Salmo 109. Você leu o Salmo 72, não foi isso? Aí você passa algumas páginas da sua Bíblia e você vai encontrar o Salmo 109. Salmo de número 109. Salmo de número 109, a partir do versículo 1, diz o seguinte: ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do fraudulento estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercam com palavras odiosas e pelejam contra mim sem motivo. Em paga do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe acima dele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Primeira coisa, meus irmãos, e nós vemos nesse versículo aqui, quando as nossas orações se findam, e Davi, ele entende isso, tanto entende que ele ora contra os seus inimigos.
ou contra um inimigo específico que talvez ele esteja mencionando aqui. O salmista, ele está orando aqui, pedindo a Deus em oração por algumas pessoas que têm se levantado, ou uma pessoa específica que tem se levantado contra ele, e veja o que ele diz no final, que a oração deles se torne o quê? Pecado. Que a oração deles seja, Senhor, abominação contra ti. A oração, ela morre, ela deixa de existir quando ela se torna abominação contra Deus. Ela é desnecessária, ela não tem valor. Então, pastor, quando é que essa oração se torna pecado? Se torna uma abominação contra Deus? Quando, pastor? Você viu a versão dos versículos anteriores. Quando existe no coração mentiras, quando existe no coração fraudes, quando existe no coração ódio, que era o que estava no coração daquelas pessoas que estavam se levantando contra Davi, e Davi diz que seja a oração deles abominação contra ti, Senhor. E vejam que, pelo que nós entendemos aqui, não eram pessoas que eram adoradores de outros deuses. Me parece aqui que os inimigos de Davi eram adoradores do mesmo Deus. Só que Davi está mencionando que o coração deles está em corrupção. Então, minha irmã e meus irmãos que estão nos ouvindo, a oração nossa cessa, fica sem valor, desnecessária, quando existe no nosso coração, na nossa vida, mentiras, quando existe ódio, quando existe fraude. Então, nós não podemos levar uma vida de oração juntamente com uma vida fora da vontade de Deus, agindo com um coração mau, com um coração ruim, com maledicência, desejando mal aos outros, tentando destruir a vida das pessoas, levantando calúnias, falsidade. E eu digo para você que isso não é impedimento para muita gente de vir à igreja e orar. As pessoas estão vivendo assim, fraudulentamente, roubando, enganando, mentindo, levantando falso, tentando destruir a vida de outras pessoas, mas ainda estão normalmente vindo à igreja, dobrando os seus joelhos e orando. Aí você pode dizer, pastor, então a oração dele não cessou. Cessou, porque simplesmente é um gesto, é um ritual. Mas como a gente costumava dizer, desde novo que a gente usa essa expressão, mas as orações deles não passam do telhado, não passam do teto, não chegam ao Senhor. Então, meus irmãos, pegando esse aspecto desse Salmo de Davi, onde Davi está fazendo menção da luta que ele está tendo contra pessoas que creem no mesmo Deus que ele, que oram ao mesmo Deus que ele, mas Davi diz, Senhor, que a oração dele seja pecado, abominação contra ti. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa estar realmente levando uma vida de oração, mas juntamente com essa vida de oração, uma vida longe de corrupção, longe da mentira, da falsidade, do engano. Porque senão, as suas orações terão fim, não terão nenhum valor. Segunda coisa que faz com que nossas orações cheguem ao fim, não tenham poder, não tenham valor, não sejam respondidas, porque não são escutadas pelo Senhor. Nós podemos ler Provérbios 28:9. Quem achar, pode ler em alto e bom som. Provérbios 28:9. Todo mundo escutou? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, vamos entender aqui do que quem desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra de Deus, até sua oração será detestável na versão que foi lida, e na minha será abominável. Quando é que nossas orações têm fim? Em cima desse texto,
fácil quando nós não obedecemos a palavra de Deus. Quando nós viramos os nossos ouvidos para o outro canto, quando a palavra de Deus está sendo ministrada. Quando a palavra de Deus está sendo ensinada. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, mas não damos nenhum crédito a ela. De que vale você conhecer toda a Bíblia? De que vale você ler a Bíblia 3 vezes por ano? De que vale se você não obedece? Eu sempre digo aqui que a sua Bíblia, a palavra de Deus para você, é aquele texto que você conhece, mas também é muito mais aquele texto que você conhece e vive, conhece e obedece. Ah, pastor, eu não conheço a Bíblia toda não, eu não sei da Bíblia. O que é que você sabe da Bíblia? Eu só sei aquele versículo assim que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu acho que é um salmo, eu não lembro, deve ser um salmo. É um salmo. O Senhor é meu pastor. Eu só sei desse, eu não sei de outro, pastor. Mas você vive esse salmo? Você vive esse versículo que você conhece? Verdadeiramente o Senhor é teu pastor, e sendo Ele teu pastor, você tem a convicção e a certeza de que nada vai te faltar, de que Ele não vai te abandonar, de que tudo que você tem, possui, Deus está no comando, Deus está no controle, é isso? Sim, eu creio, amém. Essa é a tua Bíblia, essa é a lei de Deus na tua vida, vive. Melhor do que você conhecer a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, de você ler a Bíblia 3, 4 vezes por ano, mas não obedecer a palavra de Deus. Até porque a palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz: quanto mais se sabe, mais se conhece, mais será cobrado. Quanto mais você conhece a lei do Senhor, mais você precisa viver esta lei na sua vida. Agora, se você não vive, veja o que o Salmo diz, o versículo aqui diz de Provérbio: que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Cessa as orações. Acabou. Fechou o canal de comunicação com o céu. Se você não der ouvidos, não ser obediente à palavra de Deus. Não é só ouvir, eu vi quando o pastor leu lá na igreja, eu escutei tudinho, eu estou ouvindo. Não é só isso. Não é isso que o salmista quer, não é isso que o livro de Provérbios está dizendo. Dar ouvidos é muito mais do que escutar. É atender, é obedecer. Por isso que muitas vezes, nossas orações não são respondidas. Por que as orações não são respondidas? Porque não são ouvidas pelo Senhor. Por que não são ouvidas pelo Senhor? Por quê? Porque ela é abominação, e o Senhor não quer abominação, Ele rejeita a abominação. O Senhor não dá ouvidos à abominação. E a oração feita por aquele que conhece a palavra e não obedece, é abominação para Deus. E cessa as orações. Não tem resposta. Por isso que muita gente vive a reclamar: eu oro faz mais de anos e Deus não responde. Será que não faz mais de anos também que você não está atendendo, não está atento à lei de Deus, está em desobediência? Então que nós possamos aprender com isso. Mateus 6, 5 e 6, quem pode ler para nós? Terceira coisa, porque as nossas orações cessam, não têm poder, não são respondidas porque não são ouvidas. 6, Mateus 6, versículos 5 e 6. Quem achou pode ler?
Amém? Meus irmãos, esse versículo ele não é contra a oração pública num culto, tá? Ele não está pregando contra isso. Porque muitas vezes nós convidamos alguém para orar publicamente, essa pessoa se levanta e ora na congregação em favor, representando todos nós, e isso precisa ser feito com clareza, com entendimento, para que todo mundo possa entender e ao final dizer amém, entendendo o que está sendo dito. Então, esse texto não fala da oração pública aqui no culto, quando alguém é convidado a fazê-lo. Porque nós estamos em uma congregação, em um culto público, e esse culto público, ele é composto de adoração, de louvores e de oração. Então, como nós não vamos orar todo mundo ao mesmo tempo, até porque a gente não vai entender quem está falando o quê, e a gente não vai saber quem está dizendo o quê, e no final a gente vai dizer amém a quê? Que a gente não soube quem falou o quê. Alguém individualmente se levanta, ora claramente, e todos, ao ouvir, concordar, dizem amém, ou seja, dizem assim seja, Senhor. Nós concordamos com isso. O que o texto está falando aqui, e interessante é que ele é muito forte, esse texto, quando ele chama de hipócrita. Existe uma forma de orar que é uma forma hipócrita. E como é que essa forma hipócrita se fazia? Porque os hipócritas que são chamados aqui por Jesus, especialmente os fariseus, eles gostavam de, no horário da oração do judeu, gostavam de ir para a rua. Exatamente no horário para poderem, no meio da rua, que era o horário das orações, fazerem suas orações para todo mundo ver que ele era um religioso, cumpridor das leis, cumpridor das regras, que ele era realmente alguém que estava muito próximo de Deus, e ele gostava realmente de fazer orações altas, e o Senhor Jesus está dizendo, vocês não conhecem esse tipo de gente, vocês não sabem quem são essas pessoas, eu digo, porém, a vocês, meus filhos, meus seguidores, não façam como eles, porque eles gostam de serem vistos pelos homens, e eles vão receber o galardão deles nisso. Ou seja, o que eles vão receber só, por causa dessas orações, é o que os homens vão dizer a respeito deles. Poxa, pastor Paulo realmente, ele é um homem de Deus. Veja o jeito dele orar. Ele ora todos os dias. Ele ora realmente como quem está falando com Deus. Poxa, parabéns, pastor Paulo. Então, pastor Paulo ganhou o que tinha que ganhar. De Deus, mais nada. É isso que Jesus está dizendo. Cessam-se as orações quando elas são feitas simplesmente como um ato externo, uma demonstração pública de santidade. E muita gente faz isso. Infelizmente, em nossos dias, muitas pessoas fazem isso. E às vezes eu até digo aqui, tem gente, meu amigo, que quando ora, parece que faz todo mundo chorar. Não é? Porque quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, conversando com Deus. Não existe nenhum poder, nenhuma força extraordinária na maneira ou na forma como a gente coloca as palavras. Deus vai escutar a gente como a gente conversa entre nós. Você não precisa buscar todas as palavras de requinte do seu vocabulário para apresentar para Deus, porque você não está fazendo isso. Você está apresentando para os homens. Você está falando para os homens ouvir que você sabe falar bonito, que você tem palavras ricas no seu vocabulário, e você vai ficar, realmente as pessoas vão ficar admiradas com a maneira como você ora. Deus não se impressiona com isso. Por isso que a palavra de Deus diz que da boca das crianças é que sai o quê? Você sabe? O perfeito louvor. Porque criança não se preocupa com isso. Por isso, quando alguém chamar você para orar, eu tenho vergonha, não vou falar. Você está com vergonha de Deus? Porque foi chamado para falar com Deus.
Você não está falando para as pessoas, para o povo ouvir. Você não está dando um discurso. Você tem que escrever antes para falar bonito. A sua oração tem que fluir do seu coração. Porque vai falar com Deus. E é um grande privilégio para mim e para você falar com Deus. Mas, infelizmente, muitas pessoas usam a oração como um ato externo para publicar, para tornar público aquilo que sabe da Bíblia. Você já viu pessoas orando e fica ensinando a Deus a palavra de Deus? Já ouviram isso? Que a pessoa está orando e diz, Senhor, porque tu disseste isso, porque tu falaste isso, porque tu... Está dizendo para Deus o que ele disse? Não, você está falando para as pessoas. Você está usando a oração para falar para as pessoas. Não, você não precisa fazer isso. Então, nós, muitas vezes, queremos colocar a nossa oração num patamar, ao nível humano, lá em cima. Receba as glórias dos homens, porque de Deus você não vai ter. Suas orações vão ter fim, quando isso se tornar um ato externo para agradar ou impressionar as pessoas. É por isso que muitas vezes as orações não são ouvidas. Continuando o mesmo capítulo, agora o versículo 7 e 8. O que é que diz? Quem pode ler? Quem achou? 6, capítulo 6, versículos 7 e 8. Alguém ia falando? Ok. Por quando é que as nossas orações também têm fim, não são poderosas, não são escutadas e, consequentemente, não são respondidas, quando ela é simplesmente um falar mecânico, programado? Jesus está ensinando aquelas pessoas a maneira como orar. E Jesus está dizendo, olha, não faça feito eles usando de vã repetições. E, irmãos, na verdade, a gente tinha naquele tempo, para os judeus e até outras religiões pagãs, uma maneira assim de orar. Era como se fosse uma reza, repetindo, não é? Você conhece aí muito na religião da maioria hoje, e você conhece que pessoas têm até uma certa quantidade de orações que tem que ser feita naquele dia. Inclusive, existe uma maneira de se contar, para não se perder na contagem. Não é? Você vai passando umas bolinhas e você vai repetindo. Eu não tenho conhecimento até de quantos são aquele colar todo, mas é repetição. E Jesus disse, não use de vã repetição. Por que você precisa orar 50, 30, 50, 100 vezes, quando o Senhor Jesus conhece o que está no teu coração? Quando você só basta falar, porque na verdade você pode dizer, pastor, então eu não preciso nem orar, se ele já sabe, não é? Normalmente a gente poderia ir nessa linha. Mesma coisa em relação a finanças. A gente diz, Deus não precisa de dinheiro, não é? E por que falam tanto em dízimo e oferta? No caso de dinheiro, fidelidade. É uma maneira de nós estarmos experimentando a nós mesmos quanto à fidelidade. Nas orações, é confiança. Quando nós confessamos a Jesus, a Deus, as nossas necessidades, com isso nós estamos declarando para Ele que nós dependemos dEle. Mas a gente não precisa ficar repetindo. Senhor, cuida de mim, da minha casa e dos meus filhos. Senhor, cuida de mim, da minha casa e dos meus filhos. Senhor, cuida de mim, da minha casa e dos meus filhos. Senhor, cuida de mim, da minha casa e dos meus filhos. Senhor, eu orei 100 vezes, não é possível que Ele não responda.
É vã repetição. Oração é conversar com Deus. É falar com Deus. É abrir o seu coração para o Senhor. Mas as pessoas estão usando de vã repetição. Não somente a igreja da maioria, mas os crentes também. Crentes também. Que estão usando a oração mecânica. Aquela oração padrão do final da noite, por exemplo. No final do dia, para dormir. Aí vai deitar, ó Deus, obrigado pelo dia, Deus me dá uma noite de paz e uma noite de descanso. Aí já gravou isso aí, já deita fazendo isso. Deus, obrigado pelo dia, me dá uma noite de paz, uma noite de descanso. Mecânico, já nem lembra mais o que realmente está dizendo, mas gravou isso na minha. Oração é conversar com Deus. Você não conversa com sua mulher ou com seu marido a mesmo assunto toda noite, não é? Você não vai dizer para seu marido de noite, dizendo, eu escovei o dente de manhã, tomei café, almocei feijão, arroz e galinha, e jantei assim, e toda noite você vai repetir isso para ele. Sabe o que vai acontecer? Ele vai dormir com fone de ouvido, para não ouvir mais essa ladainha sua. Mas ele quer ouvir sua conversa. Ele quer ouvir você falar. Como você está se sentindo, como foi seu dia. É diferente, não é? É com Deus. Falar com Deus, conversar com Deus. E você tem assunto com Deus todo dia. Diferente. Porque nós todo dia estamos diferentes. Um dia você está feliz, outro dia está triste, um dia está alegre, outro dia está deprimido. E aí você vai conversando com Deus. Então as orações se findam quando elas se tornam um falar mecânico. E a gente precisa ter disciplina nisso. Ser disciplinado quanto a isso. Não permitir que a nossa oração com Deus seja mecânica. Aí eu sempre lembro aqui daquele jovem no seminário, que ele ia dormir e não orava. O colega chegava para orar e ele já estava roncando lá na cama. Toda noite. Ele chegou para ele e disse, rapaz, tu vai ser um pastor futuramente, tu não ora para dormir. Ah, porque eu chego muito cansado, rapaz. Rapaz, tu tem que orar. Eu oro, eu faço minha oração toda noite. Então, faz também. É mesmo, né? Aí no outro dia, ele pegou um papel e mostrou para o colega. Disse, vê essa oração aqui. Aí o colega dele olhou. Rapaz, que oração linda. Ela foi minha oração hoje. Gostei, viu? Parabéns. Parabéns aí pela tua oração. Aí ele pegou a oração que ele tinha feito, colou na parede, aquela oração. Deixou lá na parede. E toda noite, quando ele chegava cansado, né, ele deitava na cama e dizia, Senhor, a da parede, Senhor. E dormia. Toda noite, Senhor, a da parede. Amém. Mecânico. Foi tão bonito aquela, mas foi bonito naquela hora, naquele momento. No teu falar com Deus. Mas virou mecânico. Senhor, nem falar mal da parede, só apontava. Senhor, nós não podemos permitir isso, porque senão as nossas orações perdem o seu efeito. Jesus disse, não usem vocês de vãs repetição como usam eles. Não façam isso. Irmãos, Marcos 11, 25. Eu acho que eu vou até o final, vou rapidinho, para a gente não deixar só 2 pontos para outro dia. Marcos 11, 25. Repito, quem achar pode ler, viu? Fique com vergonha não. Marcos 11. Esse é bom porque esse pega muita gente, viu? E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Quando orardes, se você tiver algo contra alguém, alguma queixa contra alguém, perdoe. Então aqui é simples, a gente não precisa falar muito nesse ponto. Se não há no coração liberação de perdão, as nossas orações vão ser impedidas.
Por quê? Porque se a gente não perdoa quem nos ofende, Deus também não perdoa as nossas ofensas. E nós temos muitas ofensas contra Deus. E se nós temos ofensas contra Deus, as nossas orações, vocês já viram desde o início, elas serão abominações para o Senhor. Então a falta de perdão é um impedimento à oração. E isso requer de cada um de nós disciplina, para nós avaliarmos como está a nossa vida e como está a liberação do nosso perdão. Porque talvez a gente guarde amargura no coração e quando oramos, Deus não ouve nossa oração. E eu disse isso porque pega muita gente, porque pega. Talvez seja um tema mais difícil para os crentes, é perdão. Um tema mais difícil para o crente é perdão. Agora eu quero dizer para você, a essência da sua salvação é perdão. Você só é salvo por causa do perdão de Deus em Cristo Jesus. E você só vai ter o perdão dos seus pecados se você perdoar a quem tem ofendido você. Então, se você quer ter resposta às suas orações, trate essa questão séria. É extremamente importante tratar ela. Liberar perdão para quem te fez mal. 1 Pedro 3, 7. É esse e mais outro só para a gente encerrar, tá bom? 1 Pedro 3, 7. Se achar, primeiro do que eu, pode ler. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Começa aqui com o marido, mas tem a ver com todo mundo. Marido, mulher, filho, mãe. Quando não há harmonia na vida familiar, quando não há harmonia na vida conjugal, as nossas orações são impedidas. O texto é muito claro quanto a isso. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Quando o marido não está tratando a mulher como deve, não está honrando a mulher como deve, quando a mulher não está seguindo o que a palavra de Deus diz para ela seguir no matrimônio, quando o filho não obedece aos pais, quando os pais provocam a ira aos filhos, as orações entram em xeque, mate. Elas são impedidas. Por isso que muitos lares, quando estão mergulhando na confusão, parece que não tem mais fim. Por quê? Porque eles não conseguem agir, tomar atitudes, voltar para a palavra de Deus e, consequentemente, orar e ser ouvido pelo Senhor. Veja que é realmente um mergulho perigoso quando não há harmonia no lar, na família, no relacionamento conjugal. As orações são impedidas. E para finalizar, irmãos, a gente passa só uma página. 1 Pedro 4, versículo 7 também. Sede criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Quero finalizar aqui com esse momento. Quando há falta de domínio na nossa vida, quando não há equilíbrio na nossa vida, as nossas orações correm sério risco de não serem ouvidas. A bem das nossas orações, Pedro diz, a bem delas, ou seja, para que elas sejam escutadas, para que elas sejam respondidas, você precisa, em primeiro lugar, ser criterioso. Criterioso, irmãos, requer de nós uma postura
de sabermos analisar aquilo que é bom, aquilo que é reto, aquilo que é correto, e não abrir mão para nada que não agrada a Deus entrar na nossa vida. Então nós temos que ter critérios na nossa vida. Outra palavra que a gente poderia usar aqui, nós temos que ter princípios. Quando nós temos princípios na nossa vida, nós temos algo pelo qual a gente vai dirigir a nossa vida. Quando alguém era fofoqueira ou fofoqueiro e aceitou a palavra de Deus e começou a colocar critérios na sua vida, estabeleceu um princípio de não mais ser. E aí quando vai a tendência de cair nessa linha, o Espírito de Deus traz ele para o critério. Não seja assim. O princípio da minha vida é que eu não vou usar a minha língua para fazer calúnia ou fofocar da vida de ninguém. Então a gente vai ser criterioso. Criterioso no andar. Aonde eu vou? Onde eu posso ir? Onde eu posso entrar? Com quem eu comungarei a minha vida? Então a gente vai estabelecendo regras e princípios, não que o pastor manda, mas o princípio que o Espírito de Deus coloca na nossa vida para a gente seguir. E aí a gente vai sendo criterioso, porque o Espírito vai dando as diretrizes. E ser sóbrio, tá? Duas coisas que tiram o homem da sobriedade. A primeira dela qual é? Né? A marvada, o mé. Então muitas pessoas, por não ter critérios, enchem a cara, e as atitudes de alguém com a cara cheia, você já deve imaginar como é, não é? Traz vergonha, traz embaraço, traz prejuízo financeiro, prejuízo emocional. Então, os homens que se embriagam não são sóbrios, e as suas ações são desastrosas. Alguém aqui gosta de entornar o mé? Possivelmente não, né? Mas existe uma coisa também que tira o homem da sobriedade. A ira. A ira. Prejuízo muito maior até do que o álcool. Porque muitas vezes tem gente que toma álcool e fica alegre, não é? Chamado bebo que fica criança. Quer abraçar todo mundo, quer beijar todo mundo, o bebo alegre. Tem situações que o álcool leva para a violência. O bebo fica brabo, né? Quer dar em todo mundo. Mas tem aquele que vira criança. Mas a ira, a embriaguez da ira, essa é perigosa. Essa tira o homem de um estado de paz, sossego, e leva ele a um estado de fazer qualquer coisa terrível. Tem gente que não consegue fazer o mal a uma formiga. Vai matar a formiga, deixa a bichinha aí, não mata não. Mas se irar-se, se for dominado pela ira, ele mata 100 homens. Por isso nós precisamos ser sóbrios. E a gente precisa orar ao Senhor, pedindo que Deus dê controle e domínio sobre nossa ira. Porque a gente deixa de ser sóbrio quando se ira. E as nossas orações são impedidas. Então, irmãos, vamos ser criteriosos e vamos ser sóbrios. Não vamos permitir que os gatilhos da nossa vida, que são disparados, façam com que a gente perca a sobriedade. Identifique quais são os gatilhos que levam você a se irar. Né? Às vezes são pessoas e são situações. Se você pode evitar as duas, que vai levar você ao gatilho da ira, evite. Adote princípios, adote critérios para afastar você desses gatilhos que levam você à ira ou até mesmo leva outras pessoas também a se irar. Que Deus abençoe vocês e que nossas orações jamais se cessem ou cessem como cessaram as de Davi, só depois que ele morreu. Deus abençoe vocês. Amém. Palavra abençoada. A palavra muitas vezes nos confronta, né? Mas é porque o Senhor nos ama tanto que Ele quer ver mudança nas nossas vidas. Vamos aproveitar esse momento para fazer os nossos pedidos pessoais.
apresentar também os pedidos que são feitos pelo Zap, não é? No nosso grupo das mulheres, no nosso grupo da igreja. Alguns pedidos que foram feitos no Zap pessoal, meu, do pastor Paulo, sempre as pessoas pedem, Erli. E às vezes a gente não fala aqui porque nem sempre a pessoa quer se expor, não é? Mas tenho certeza que todos os pedidos que foram feitos estão guardados na nossa mente e estarão sendo apresentados ao Senhor nesse momento. Tem alguém aqui que gostaria de fazer um pedido? Ou prefere apresentar você e o Senhor aí no seu cantinho? Não, né? Amém. Então, eu quero convidar o pastor. Pastor Paulo. Aproveitar para ele fazer essa oração. E o pastor também pode estar nos despedindo depois da oração. Quero mencionar resposta ao pedido que a gente fez ontem pelo grupo da igreja. A irmã Socorro, ela foi submetida a uma cirurgia hoje pela manhã, cirurgia de catarata. E ela ligou para mim, eu estava aqui na igreja, ela ligou para mim por volta das 9h30 da manhã. Ela já estava em casa e disse que realmente foi uma bênção, o procedimento foi excelente, né? Ela estava preocupada porque de ontem para hoje a glicose dela subiu muito, mas o médico disse que era emocional, não se preocupasse. E aí ela também disse que ficou muito feliz porque pôde, antes da cirurgia, falar de Jesus para o médico, para anestesista, para auxiliar que estava lá. Então ela estava muito feliz porque mesmo nesse momento ela conseguiu falar do amor de Deus e de Jesus, tá bom? Então agradecemos aos irmãos que oraram por ela, tá? E na próxima terça ela vai se submeter ao outro olho. Então fez um agora, hoje, e para a semana vai fazer o outro. Então estejamos também orando por isso aí, pelos pedidos que foram feitos. Vamos ficar de pé nesse instante? E vamos falar com Deus. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai querido, Tu és um Deus de amor, Senhor. E a razão de estarmos aqui é porque a gente confia em Ti, no Teu amor e nas Tuas misericórdias, que são grandes, Senhor. São incontáveis e a gente não tem como falar. Ó Deus, eu quero colocar agora, nesse momento, diante de Ti, Senhor, todo o pedido que foi feito. Os pedidos que foram feitos, Senhor, através dos canais da igreja, pessoalmente. Os pedidos, Senhor, que são colocados diante de Ti, nós em nome de Jesus rogamos, Pai, responde cada um deles. Nós precisamos do Teu socorro, do Teu auxílio. Ó Deus, que a gente tenha, além da resposta da Tua oração, a nossa oração, da Tua resposta, além disso, que a gente já goze, Senhor, da paz, da alegria, Senhor, de estar em Ti, de saber que Tu estás cuidando, dirigindo a nossa vida. Ó Deus, abençoa cada família, os que estão aqui e as que estão nos assistindo, Senhor. Abençoa cada um delas. Derrama Tua graça, Teu amor e Tua misericórdia sobre a vida delas, pelo nome de Jesus. Porque é esse nome que tem poder. A força da nossa oração não está em mim que estou orando, Senhor, mas está no nome de quem eu estou usando, Senhor. É o nome de Teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Por isso, Pai, vem nos assistir, repreende a enfermidade, sara, ó Deus, os enfermos emocionais também, Senhor. Repreende a enfermidade na mente das pessoas. Nós queremos também Te pedir, ó Deus, por suprimento, por prosperidade. Derrama Tua misericórdia nessa área sobre Teu povo. Ó Deus, obrigado pela cirurgia da irmã Socorro, Senhor. Dá uma restauração total e plena a ela. E leva-nos aos nossos lares ao sairmos daqui, em paz, em segurança, Senhor, porque só Tu podes prover isso. Bendito seja Tu. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as divinas consolações do Seu Santo Espírito, esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Tenham um restante de semana abençoado em nome de Jesus.